Eu saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Mais um dia vencido por aqueles que persistem em dar espaço para as coisas de Deus. Deus é único e soberano. E além de Deus não há nada que supere a Ele. E o seu poder e a sua eficácia na nossa vida é notório para quem quiser ver. Vamos entrar hoje em um assunto que a maioria não gosta, que é entender que servir a Cristo é padecer nessa terra. Servir a Cristo, muitas vezes, nós vamos ter que passar sim por alguns vitupérios. Portanto, a leitura inicial de hoje começa no livro de Apocalipse 12, versículo 11, que diz: Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra e do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais as próprias vidas. Vocês estão entendendo o que o livro de Apocalipse está nos alertando? Que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra e do testemunho que anunciaram, posto que, por muitas vezes posto, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Até a própria vida nossa, nós não devemos amar mais do que amar a Deus. E isso está muito bem relatado na Bíblia, quantos foram os homens e mulheres que não mediram esforço, que foram até o último, que perderam ali as suas vidas, mas não negaram quem era Cristo na vida deles. Não desistiram. E por que você quer desistir? A salvação, ela tem um preço, e o preço muitas vezes é nos revelado através da própria palavra. Nós hoje vivemos um mundo cristão que está muito bom, que nem diz um colega meu, está a maior fofolândia. O crente hoje ele não é perseguido. O crente que falar para mim, a minha igreja está sendo perseguida aqui no Brasil, ainda não. Mas vai chegar. Essa data vai chegar na nossa vida. Vai chegar, essa herança vai vir de uma maneira ou de outra, porque isso é bíblico. O livro de Apocalipse aqui diz: Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Por várias vezes eles ficaram face a face com a morte, mas não amaram mais a própria vida do que o próprio Cristo. Isso. Enquanto nós estamos aqui falando de Deus, pessoas lá no passado se sacrificaram, perderam as suas vidas para servir esse Deus. Para muitos de nós estamos brincando de ser o que nós dissemos, estamos falando que somos. Somos homens de Deus. Será que somos mesmo? Somos mulheres de Deus. Será que é mesmo? Será que um pratinho de lentilha não vai te tirar ou me tirar da presença de Deus? O que eu estou vendo hoje, muitos são os homens e mulheres que estão sendo comprados tão facilmente. Pessoas que lá outrora, lá atrás, eu via Deus usando poderosamente. E hoje, pastor, hoje estão ditando modas, abrindo seus próprios ministérios e dizendo: não é assim que eu devo fazer, liberando tudo quanto for possível. A igreja das portas largas, mas a Bíblia diz que a igreja é o contrário, as portas são estreitas, né? Irmão José Carlos, missionário, xará, paz do Senhor, estamos na escuta, estamos aqui em Lucas do Rio Verde, estamos na obra, amém, Deus abençoe. Eu vi o senhor hoje num plantio de algodão, não sei o que o senhor estava fazendo lá, mas eu vi
que era no plantio de algodão. O senhor estava lá, eu vi. Um abraço, que Deus abençoe o seu casamento, o seu ministério e a sua pessoa, viu, pastor José? Que Deus te abençoe. Então a palavra ela vem nos alertando que muitos que irão chegar lá, vai chegar pela resistência do sangue de transformação que Deus nos deu para chegarmos até o final da nossa caminhada. Mas pastor, não precisa disso tudo. Tem tanto crente hoje questionando a Deus. Não precisamos disso tudo para servir a Deus. Paulo diz: tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Então nós temos que saber sim a resistir, a pedir resistência de Deus, a pedir socorro na hora da nossa angústia, e não nos desviarmos por caminhos mais largos, que os caminhos mais largos, a Bíblia diz que nos leva à perdição. Não perca de maneira nenhuma a oportunidade concedida a Deus de nos dar resistência. Ele te dá resistência para você vencer essa dificuldade. Raiz Silva, boa noite e a paz do Senhor pastorear a todos. Amém, meu filho. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Lucas 14, versículo 26 diz: se alguém deseja seguir-me e ama o seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Estão entendendo? Pastor, mas não tem lógica. Eu amo a minha filha e não amo mais nada mais que a minha filha, meu filho. Pois aqui a palavra diz que o amor para com Deus é superior ao amor de pai para filho, de irmão para irmã. Tudo isso a palavra relata, mas infelizmente estamos vivendo dias que pastores praticamente quase nenhum fala essa realidade. Por isso que eu sou taxado de chato, que eu só prego coisa que é doído. Por que o senhor não prega a vinda de Jesus? Sim, tem pastores por aí pregando isso, mas eu prego como você se encontrar com Jesus. De que maneira você vai se encontrar quando o Senhor se apresentar diante da minha vida e da tua vida? Como que você quer ser encontrado? Preparado ou despreparado? Essa é a minha função, acordar a igreja, enquanto o Espírito do Senhor ainda anda entre nós. Vai chegar um dia que ele não vai estar, e aí será tarde demais para cada um de nós. Se alguém, Lucas 14, versículo 26 diz: se alguém deseja seguir-me e ama o seu pai, ou sua mãe, ou sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O amor para com Deus é maior, supera tudo quanto que é amor que você pensa que tem. Seus filhos não é maior que Deus. Seus filhos é uma dádiva, um presente, a qual Deus oportunizou a tua vida e a minha vida, de nós termos filhos. Mas ele não é, o seu amor não pode ser maior. Porque Lucas 14, 26 diz: se você amar até a sua própria vida mais do que a mim, você não serve para ser meu discípulo. É a palavra. Pastor, onde o senhor acha isso? Porque eu vou lá na igreja tal, o pastor nunca falou isso. E nem vai falar. Porque o que ele quer é só teu dízimo. O que ele quer é ir para o inferno e não sozinho. Ele quer levar você junto. Porque o pastor que não alerta a igreja com relação a isso, ele está fora dos desígnios de Deus. João 16, versículo 33 diz: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz.
Neste mundo sofrereis tribulação, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Não é ou não é a palavra que está falando? Que nós vamos ter sim tribulações, mas o amor soberano de Deus sobre a nossa vida e o sangue de Jesus vai te dar força para superar essas lutas que você e eu, muitas vezes nas nossas vidas, estamos vivendo. Nos encontramos dentro de muitas lutas, mas em nenhuma dessas lutas tem poder para destruir o que Deus construiu na tua vida. Então lembre bem disso, João 16:33. Ele deixa muito claro: eu vos preveni. O que é que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou me prevenindo dentro da palavra. E ele está falando aqui lá para o futuro: eu vos preveni, para que não pegue você com a tua lamparina vazia, para que não nos pegue não mais preparado. Quase igreja nenhuma mais fala da volta de Jesus. Estamos falando muito de bênção, bênção para isso, bênção para aquilo, e de maneira nenhuma tu vai ser abençoado se você não estiver de acordo com o que o nosso Deus quer que nós venhamos a estar. Se não estivermos de acordo com o que Deus quer, de maneira nenhuma seremos nós libertos, né? De maneira nenhuma. Quando eu vivia na estrada, eu era caminhoneiro. Às vezes eu penso até em voltar. Eu vi uma vez um homem e uma mulher, era Natal, na cidade de Porto Velho. Eu puxava a carga para lá. E eu trabalhava ali em Sapezal, na Lobão Transporte, com a família Weber. E outro dia, num certo final de ano, eu estava fora da igreja. E eu vi aquele casal com a sua cozinha ali aberta. Assim que eles chegaram, eu também cheguei. Lá no posto Miriam, a gente tem que ficar lá esperando. E logo eles abriram a cozinha. Tinha uma outra coisa parecendo uma cozinha. Até achei que era uma geladeira. Mas não era uma geladeira. Era uma caixa de som com 2 alto-falantes. Enquanto a mulher cozinhava ali, aquele homem começava a cantar uns hinos baixo, para não incomodar. Mas daqui a pouco, em volta daquele caminhão, tinha ali várias pessoas que se encontravam desviados, afastados da casa do Pai. E eu me lembro muito bem que eu de lá ouvindo, fui tomar banho e aquele homem continuou cantando. E daqui a pouco eu fui rodeando, porque a Bíblia diz que quem é de Deus conhece as coisas de Deus. E é por isso que eu digo que hoje nós estamos manipulando a palavra de Deus. Nós estamos trazendo ela para o nosso modo. Olha, desse jeito aí, tá certo, vai levando bagunçado de qualquer jeito. Eu digo e vou repetir isso com total clareza e certeza. Há muitos de nós que estamos dentro da igreja, que naquele dia nós vamos olhar para cima e ver Cristo lá, e ver toda a igreja lá em cima, e eu vou ficar, você vai ficar, porque nós não demos espaço para a verdadeira palavra do Senhor. Estamos sempre dando espaço para aquilo que nós queremos ouvir. E o nosso Deus que nós servimos, Ele não dá o alimento pela metade. Entenda isso. Deus, Ele dá o alimento por completo. Ele mostra o caminho, mas também nos orienta com relação às dificuldades que nós teremos diante deste caminho. E não é isso que um monte de crente aí não quer mais, né? Se começar a falar de dificuldade aqui, misericórdia. Né? Misericórdia. Se começar a falar dessa palavra, são poucas as pessoas que dão crédito a esse tipo de palavra que eu falo. Mas não sou eu que falo, é a palavra de Deus, que diz em João 16:33, né? Eu vos preveni sobre esses acontecimentos,
Está falando de um futuro e pode ser agora esse futuro. Como já está acontecendo na China, em alguns outros países, na Guatemala, lá crente não tem vez. Nas Coreias, crente lá não tem mais vez. Crente lá é perseguido. Na Coreia do Sul ou do Norte do Sul, se te pegar com uma folha de uma Bíblia, você é condenado à morte. É isso. E eu tenho certeza que muitos já morreram, mas não saíram. Não amaram nem a própria vida. Esta vida aqui eu sei que é transitória, mas eu vou morrer por uma causa justa. Por uma causa que no céu, um dia, o Senhor vai me recompensar. Será que você está pronto para uma posição como essa? Para dias duros, dias difíceis? É isso que eu falo aqui o tempo todo. Mas muitos não gostam. Quer que eu fique aqui profetizando, receba. Eu estou vendo um carro, uma casa. Eu estou vendo uma ripa no meio de tuas costas. Eu estou vendo o inferno aberto e você lá dentro. Ou eu. Se nós não darmos lugar à verdadeira palavra que Deus está exigindo de cada um de nós. Temos que dar lugar, tomarmos uma atitude. Podia falar vergonha, mas quem não tem atitude já está no pacote. Tome uma atitude, ainda é cedo. Quantos dias você está aí, talvez no seu caminhão. Às vezes você está lá no teu emprego, na tua própria casa. E o Senhor toca em você todos os dias dizendo: ei, você é especial para mim. Entra pela minha vontade. Faça a minha vontade. Porque eu em tudo quero fazer com que você cresça espiritualmente. Tem muitos que dizem: eu tenho 3 casas, uma fazenda, 10 caminhão. Eu tenho 1 milhão, 2 lá no banco. Mas isso não te dá o direito de morar no céu. O que te dá o direito de morar no céu é reconhecer que Deus é contigo, que Deus tem algo além desta terra para a tua e para a minha vida. Entre enquanto Deus está te proporcionando isso. Quantas vezes você está aí por esses cantos isolados? Eu, quando era caminhoneiro, eu viajava muito à noite. E às vezes eu começava a cantar uns hinos. E Deus falava comigo: volta, meu filho. Assim como eu fui com o filho pródigo, eu sou com você. Te darei de volta o anel que você perdeu. Te darei de volta uma vestimenta nova, sandália para os seus pés, e honra no meio do meu povo. Quem não lembra aí do filho pródigo? O outro irmão dele, o justiceiro, disse: mas pai, eu que sempre trabalhei contigo, sempre estive à sua disposição, agora esse aí foi para lá, vendeu tudo que o senhor deu. E o pai então diz para ele: meu filho, eu sei que você sempre está aqui comigo, mas esse filho meu estava morto e hoje reviveu. Ele retornou à casa. Ele é meu filho, ele é teu irmão, e eu sou um Deus misericordioso. O que eu tenho para a tua vida é bem melhor. Não adianta ficar assim. Quando eu era caminhoneiro, eu sofria muito, porque eu estava fora da igreja. Às vezes a gente ia ali para Paranaguá, Nordeste, ali Bahia, Ibutirama, Luiz Eduardo. Às vezes eu ia levar para o Nordeste, lá para o Ceará fora, e eu ficava imaginando. Às vezes eu dirigia demais de noite, e era à noite que Deus falava comigo: volta, meu filho. Se não voltar por bem, vai voltar por mal. Isso é conversa de crente. Isso é conversa. Você vai voltar pelo amor e a misericórdia que Deus, que Jesus derramou lá na cruz. Você vai voltar porque Deus é maior e Ele tem um plano na tua vida. Você é especial.
Dê valor a quem você, ao que você carrega. E o que é que eu carrego, pastor Zé Carlos? A graça de Deus, mesmo estando afastado. Você carrega a marca de Deus na tua vida. Então, alerte. Servir a Deus eu sei que não é fácil. Tem dia que as lutas virão, como a palavra diz. Mas em todas essas lutas, você e eu vamos vencer elas com a força que vem do sangue de Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Pai, paz, eu vos escrevo, porquanto conheceis aquele que desde o princípio, jovem eu vos escrevo, pois venceste o maligno. Você vai vencer, porque o nosso Cristo, ele venceu. E aqui a palavra diz: pais, eu vos escrevo, porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Viu, jovens? Eu vos escrevo, pois esse venceu o maligno. Apocalipse capítulo 2 e versículo 10 vai nos trazer a seguinte informação: não temas nada do que estás prestes a sofrer. Deus está falando contigo hoje. Nada que vier de encontro contigo. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós da prisão, a fim de que sejais provado, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da justiça. Não temas. Mas pastor, eu estou vivendo dias terríveis. Amém. Quem nunca viveu? Eu estou vivendo dias que eu estou hoje procurando uma resposta de Deus, e Deus está te respondendo. Esse sofrimento, Deus não vai tirar você do sofrimento, mas Ele está chamando pelo teu nome para que você se volte para Ele, porque Ele está por cima de tudo. E nos turbilhões de suas lutas, Deus quer que você erga a tua mão, para que Ele pegue nela e diga: olha, filho, te tirar daí não vou, eu vou passar com você, para que você carregue essa experiência. Não é fácil, talvez, o que você esteja vivendo, mas Deus tem o melhor para você. Tem muitos aí, principalmente pela estrada fora, no dia a dia, aqui na cidade também, pessoas que hoje, nessa data, não pode ver nem mesmo a esposa porque se separaram. E às vezes você para no vazio e diz: Senhor, eu queria tanto que o Senhor reformulasse, reestruturasse, desse a minha família de volta. Já vi muitos homens assim, na estrada, no dia a dia aqui dentro da cidade, nas oficinas que eu trabalhei aqui. Quantas vezes eu vi amigos meus que do nada se separaram, mas eu via que no final de semana, ali no Batata, na tornearia, tinha um que ele bebia e começava a chorar ali. E eu perguntava para ele: o que está acontecendo? Aí ele dizia para mim: você sabe a dor de não ter mais aquela casa onde eu chego e meus filhos vêm de encontro comigo? Você sabe a dor disso? Eu não sabia. Portanto, eu não entendia o sofrimento dele. Mas Deus sabe do tamanho da tua luta. Alegre-se nessa noite, que Deus tem o melhor para a tua vida. Deus quer refazer tudo que você perdeu. Você acredita nisso? Diga amém. Glorifique a Deus. Não precisa nem escrever amém aí. É aí você e Deus. Senhor, eu quero um reforço. Senhor, eu quero uma solução, para que eu te sirva com melhor qualidade, para que eu te sirva com fidelidade. Então, em Apocalipse capítulo 2, versículo 13: conheço o lugar em que vives, onde se encontra... capítulo 2 e 10: não temas,
Nada que estás prestes a sofrer, viu? É uma ordem de Deus, não teima. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados. Esses dias aqui no Brasil está perto de acontecer isso. Para os pastores de verdade, né? Porque tem pastor aí que é vira-lata, que Deus me livre. Tem pastor aí que já está rodeando Lula. Falou, mas já está lá com ele. Não tem caráter. Não tem nenhum caráter. Não temas, está prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da justiça. Deus está falando que vai tirar alguém da morte aqui? Vai não. Vai chegar o dia, já tem lugares que o homem e a mulher de Deus está pagando com a vida. Mas eles não desistem. Eu sou Cristo, eu sei que esse corpo é transitório. E você está pronto para isso? Né? Eu estou pronto para isso? Será que na hora eu não vou dar aquela frangadinha e escapar da quinta roda? Né? Como os caminhoneiros falam? Será que na hora o tubarão vai virar lambari? Deus não te deu espírito de covarde, Deus te deu espírito de autêntico, de original, de sim, sim, não e não. Se um dia o diabo quiser fazer isso, proporcionar isso para a vida nossa, nós já sabemos. Mas eu não vejo pastor nenhum, praticamente, falando desse requisito. Olha, a igreja vai passar por perseguição. O povo de Deus vai passar por perseguição. Está muito fácil agora, todo mundo é crente hoje. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos, ele vai balançar a figueira e poucos ficarão. Essa é uma grande realidade. Apocalipse capítulo 12, capítulo 2, e versículo 13 diz: conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneceis fiel ao meu nome, não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Vamos adaptar esse conceito para o dia de hoje. A Bíblia diz que o mundo é de quem? Hein? O mundo é do maligno, e nós habitamos bem no meio dele. Nós habitamos. Por que nós ainda estamos sobrevivendo? Porque Deus sempre entrou. Mas eu acho que está chegando o tempo de Deus deixar a figueira balançar. E muitos de nós vamos sofrer. E muitos vão passar pelo vitupério da morte, mas não negarão. Vai chegar esses dias. Pastor, estou falando que vai chegar. Mas Jesus antes vai vir. Não. Jesus não leva joio. Jesus só leva o trigo. Esse é o problema. Eu vejo pessoas pregando aí erroneamente. E antes disso tudo, Deus vai vir e recolher a igreja dele. Que igreja que ele vai recolher? Daqui a 10 a 20 anos, do jeito que eu estou vendo algumas igrejas aí fazendo, vai recolher bode. Deus não trabalha com bode. Deus não quer bode, Deus quer ovelha. Vidas transformadas e alicerçadas pela vontade dele. Entenderam agora? Que Deus vai precisar deixar sacudir, como já está deixando na China, em vários países, inclusive na Rússia. Tem uns lugares que lá tem crente não. Se pegar, o próprio povo expulsa ou mata. Na Ásia, no Oriente Médio, e muitas regiões da África, África do Sul e África do Norte, crente não tem espaço não. Vocês podem ir para o YouTube e ver pessoas perdendo suas vidas, pastores, igrejas sendo botados fogo, bota fogo, mata, torturam, e é para aquele missionário nunca mais voltar. E muitos missionários que a mídia não mostra, né, estão perdendo as suas vidas.
em prol desta palavra. Então esteja sujeito a isso. Então Apocalipse capítulo 2 e versículo 13 diz: eu conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Aonde que está o trono de Satanás? Aqui neste planeta, neste mundo. Portanto, Deus vai me dar e vai te dar vitória, desde que você continue sendo, extraindo a tua força de Deus. E não de alguns pastores aí que é sentimentalista, coloca um monte de caraminhola na tua cabeça. Nada, Jesus, antes disso, Jesus vai vir. Mas se ele vir, boa parte dessa igreja não vai. Porque do jeito que nós estamos levando a igreja nos dias atuais, iremos não. Só vai os que se encontrar com as suas lamparinas acesas, animado, por mais que tenha perdido tudo, por mais que esteja aí hoje numa cabine de caminhão, por mais que você esteja aí hoje até sem lugar para ir dormir, por mais que hoje você fez o último arroz e disse: o que eu vou dar para a vida dos meus filhos amanhã? O Deus do celeiro é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, e ele diz: quem cuida de você sou eu. Basta dar lugar e entender que eu estou no controle da tua vida. Te devolverei a alegria em dobro, te devolverei tudo que você perdeu. Deus está falando com alguém que o assunto hoje não era esse, era um pouco mais duro, mas no meio eu tenho que alertar você que talvez esteja passando por uma situação bastante difícil. Amém? Deus vai te abençoar, você vai sair dessa, pode crer. Apocalipse capítulo 6 e versículo 9 diz: quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Viu? É a palavra, Apocalipse 6 e versículo 9. Pega a tua Bíblia aí e veja que não é que eu tenho razão, é que a palavra tem razão. O que eu estou falando verdadeiramente é verdade. Muitos, como aqui em Apocalipse 6 e 9, diz: quando ele abriu o quinto selo, isso é João, na ilha de Patmos, ele vendo os selos sendo abertos. Vocês sabem que quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, e ele se encontrava preso, exilado numa ilha, preso, né? Era uma ilha onde ficavam bastante políticos ali. Lá eles não podiam fazer justiça lá. Eles se exilavam para esta ilha. Mas João não foi assim exilado porque ele quis. Jogaram João lá porque João incomodava todos os dias, dizendo que Jesus é bom, salva, cura e liberta. Isso João nunca parou até a morte. E é o único discípulo que não morreu matado. Glória a Deus, né? Ele não foi assassinado. João morreu perto de 100 anos, 90 e poucos anos, segundo os historiadores, né? Ele morreu de velhice, para a honra e glória de Deus. E ele é o único discípulo que é chamado também de discípulo amado. Às vezes a gente, quando vê isso, discípulo amado, era João. Ele era tão amado que no livro de João, capítulo 19, não vou lembrar o versículo, que o Senhor está lá na cruz e Maria, mãe de Jesus, chega e diz assim: meu filho, né? Falando para Jesus. E Jesus já não a chama mais de mãe, porque ali ele estava no processo de Deus. E ele vira para ela como Deus e disse para ela: mulher, seu filho está aí. E quem estava do lado de Maria, segundo a Escritura, era João. Entendeu como João era especial? João, a Bíblia diz que ele sempre foi manso, humilde e observador. Nunca retrocedeu a nenhuma ordem de Deus. Ah, mas e os outros? Não, estou falando de João.
Cada um deles tinha um papel. Pedro tinha um papel. Todos tinham. Jesus trabalhava com 12 naturezas diferentes. E ele sabia como regir todas essas naturezas. Tinha até a natureza de Judas, né? Do covarde, daquele que gosta de te apunhalar pelas costas. Então você tem que estar no mundo esperando isso. E quem tem Cristo na vida, ele consegue detectar essas naturezas. Quando eu vejo alguém que não gosta de mim, mas está sorrindo para mim, eu viro para cá e falo: esse homem, esta mulher que eles estão falando aí, ó, não coloca para dentro não, que é só na minha frente, pelas minhas costas eles vão. Eu tenho bastante gente que me odeia por eu não pregar o que eles querem. E eu nem ligo, né? Eu tenho que fazer aquilo que Deus manda. Viver em conformidade com aquilo que Deus quer. Eu, você e toda a igreja darmos lugar a Deus. Olha só, quando ele abriu, lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, quando ele abriu o quinto selo, ele está mostrando isso para João. João está preso, escrevendo o livro de Apocalipse. Aí contemplei debaixo do altar almas daqueles que havia sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho a qual eles proclamavam. Pastor, mas isso já aconteceu. Não, irmãos, isso está acontecendo e vai voltar a acontecer. Deus vai separar o joio já, essa bagunça de tanta igreja. Você vai ver a igreja, um monte de igreja fechando aí. Só vai ficar que estiver em Cristo. Porque Deus, para receber a igreja dele nas alturas, ele vai separar o joio do meio do trigo, os bodes do meio das ovelhas. Essa bagunça que a gente está vendo, esses impérios que alguns homens estão criando, né, para benefício próprio deles, vai servir simplesmente para a condenação deles. Porque no meio desse povo, Deus vai tirar o que é dele. Deus vai bradar no meio da igreja, assim que Jesus estiver próximo a chegar. Por isso que ele diz: eu vou balançar a figueira. Balançar a figueira é dificultar as coisas. Balançar a figueira é Deus permitir que alguns abalos cheguem na igreja dorminhoca que nós temos hoje. Igreja que só pensa no raio de dinheiro, vender pizza, galinha, só pensa nisso, mas não pensa em dar um ensino aprofundado da volta e da ira de Deus. Apesar que esse tempo nem é a ira, é Deus deixando as igrejas, o povo ir por conta própria. Vai que sem mim vocês não andam. E vai ser nesse meio que Deus vai separar o que é e o que não é. O que brilha igual ouro, se não for ouro, vai ser derretido automaticamente. Vai ficar neste mundo para enfrentar a grande tribulação. E ai de nós se ficarmos. Então aqui ele diz que quando abre-se o quinto selo, estava debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. E eu vejo crente dizendo aí: não, pastor, ninguém morre não, Deus é amor, Deus é não sei o que não. Servir a Deus, em algumas ocasiões, nós vamos ter que ir de encontro com a própria morte e ser fiel até o fim. Eu não vou poder amar a minha vida mais do que a ele. É sério, né? Apocalipse 7, versículo 14 diz: e eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação. Por isso que eu digo que vai haver uma tribulação. Que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Entendeu como a igreja vai passar por uma tribulação? Vai passar, não é depois de Cristo não. A coisa vai engrossar para o povo de Deus antes da vinda de Cristo. Porque agora está fácil, todo mundo é crente. Todo mundo é crente.
E alguns endemoniados aí que não está de acordo com a palavra, vai lá e abre uma igreja lá e enche, porque ele só vai falar com palavras suaves, como nós falamos ontem aqui. Nunca vai falar nada para te contrariar. E a Bíblia diz que o Senhor corta, a palavra dele corta para te trazer brotos novos. Ele corta, até mesmo nós que estamos produzindo, ele corta para que nós venhamos a dar muito mais fruto, porque ele sabe da sua capacidade. Amém? Último versículo, Apocalipse 15, versículo 2 diz: vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, todos que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, eles empunhavam as harpas que havia sido entregue por Deus. Quer receber? Você vai ter que vencer a besta. E a besta já está aí. Veja como anda o mundo. O certo está errado e o errado hoje está certo. Veja as condições. O homossexualismo está em tudo que é lugar. Antes tinha um pudorzinho, mas agora não tem mais. E pessoas que às vezes serviam a Deus, hoje estão no mundo do homossexualismo. O que você tem contra o homossexualismo, pastor Zé Carlos? Eu nada. Eu nada não. Mas o que eu tenho é a vida que está empossado nessa área de pecado. Estou vendo o pai aí, depois de velho, rodando a bolsinha. Agora eu me sinto mulher. Isso é uma pombagira bem forte. Pessoas que conhecem a Deus. Com essas brincadeiras. Mas a mulher, pastor, é bem melhor. Eu sou mulher e eu fiquei com uma mulher. Nossa, não é igual o homem. É assim. A Bíblia diz que as coisas de Satanás, que agrada a carne, é bem melhor mesmo. Vai. Mas eu tenho só uma coisa para dizer. Para quem é conhecedor, para quem não é, aí é outro assunto. No livro de Naum diz que Deus não vai ter você e eu como inocente. Porque você e eu conhecemos a verdade. Nós conhecemos o que agrada a Deus. Nós conhecemos que Deus não está nada feliz com essas nossas atitudes. O homossexualismo está dentro das igrejas, sutilmente. Mas tem pastor que tem medo de falar disso. Eu vou ser processado pelo LGBT. Que vem é o processo. Mas ensina a tua igreja o caminho que eles devam andar. Assim como Deus diz no livro de Provérbios, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Mas tem mãe hoje, tem pai que está conversando com o filho pelo WhatsApp só. Não tem tempo. Aí a internet vai ensinar. Lá no colégio vai ensinar teu filho que você pode ser o que você quiser. Não, você nasceu homem, então você é homem. Deus te fez homem. Deus fez Adão e Eva. Não fez Adão, Eva e o paralelo. Não fez o que está no meio. Hoje eu sou mulher, amanhã eu sou homem. Porque eu me sinto mulher. E as leis estão vindo de acordo com essa anomalia. Então agora querendo que seu filho, sua filha, veja lá um cara, né, homem, indo ao banheiro com ela. Quantas desgraças vai acontecer? E eles estão para provar isso, esses políticos, que muitos de nós votamos. Tem crente que vota pelo que vai. Teve crente que votou no raio do Lula. Ele votou porque ele quer voltar para a bagunça do sem terra. Meu sonho é que tu leve um tiro lá. Deus me perdoe. Meu sonho é que a Bíblia diz: fuja daquilo que possa te fazer mal. A maioria desses fazendeiros hoje está tudo armado. Então, se você chegar de lá para cá com um tiro no rim, não me procure. Vá comer o que você está plantando.
E tem crente aí que já disse para mim mesmo: eu votei nele porque eu quero uma terra para mim. Vai trabalhar, ladrão. Vai trabalhar, vai correr atrás. Muitas dessas terras, esses homens sofreram. Que é tudo limpinho, né? É a turma mesmo da safadeza. Não votei nele, pastor, porque no tempo dele eu comia carne. Ó, filho, certamente você trabalhava, né? Porque esse tal de Bolsa Família que ele dá aí não dá de comprar carne, não. Você deixa de ser crente idiota. Olha o que esse homem está querendo fazer com o nosso país. Não, mas no tempo dele eu tinha isso, eu tinha aquilo, mas você trabalhava, né? Porque eu tenho 54 anos e até agora eu não vi ninguém comer se não trabalhar. Que é a bagunça de volta, né? Invasão de terra, mais isso. É meu sonho. Viu que tu vai lá, pastor, tu tá me desejando mal? Não. Você tem que saber o que é mal e o que é bom. Quem quer coisa dos outros, na minha opinião, é ladrão. É ladrão. E tá na igreja. Invasor de terra, para mim, é ladrão. Não, mas aquela terra lá ninguém tá usando. Por que esse bando de covarde não vai invadir as matas amazônicas que tem lá, tudo com pau, tudo? Por que não vai pro centro das reservas que tem ali? Não vai, que é terra limpinha, não é mesmo, meu filho? Tu é ladrão, tá? Não tenho outra opinião formada na minha cabeça a não ser dizer que você é ladrão. Quando eu quero uma coisa que não é minha, eu sou ladrão. Aleluia. Eu sou ladrão e pronto, acabou. Como que eu quero uma coisa que não é minha? E quem tiver em desacordo com o que eu estou falando aí, você não é obrigado a ficar aí, não. Mas preste atenção. Não saia invadindo terra aí, porque tem fazendeiro aí esperando isso, viu? Vai dar caldo grosso. E aí, se por acaso você escapar desse sarrafo de tiro lá, Deus tiver misericórdia tua, como teve de mim, né? Para quem sabe, eu sou todo baleado, né? Se Deus tiver a mesma misericórdia, mas você ciente, eu falando, a Bíblia falando, que isso não é certo, o crente que vai numa dessa aí, ele está enrolado. Agora, se o governo cortar, né? Não é assim, cara. Se o governo for lá e cortar, ó, tá aqui, mas você invadir terra, irmão, meu sonho é que você venha de lá todo moído. É que você venha de lá todo esbagaçado, porque tu é ladrão. Pra minha opinião, ladrão. Você é ladrão, você foi invadir algo que não é teu. Tem crente obreiro no meio desse piseiro. Agora não, saiu lá na beira do rio tal, né? Mas ninguém quer, porque lá é só mato. É melhor invadir, pastor. É melhor invadir. É o fim do tempo mesmo, né? Como que eu vou invadir algo que não é meu? Tenha consciência, principalmente nós que somos crentes. Tenha consciência, porque Deus não vai ter você por inocente. Se você levar um tiro lá, a responsabilidade é tua. Eu nem no velório teu eu vou. Viu? Eu mesmo não vou, não. Vai lá, pastor, fazer o culto fúnebre. Fazer culto para bode. Faz culto fúnebre para ovelha e não bode. Nem lá eu vou. Eu lembro de uma vez, não sei se foi em Lucas, que morreu um rapaz lá na área que eu estava e a mãe dele veio e falou assim: o senhor sabe alguns versículos da Bíblia para que meu filho não chegue lá no céu despreparado? Mas o que houve com ele? Ele pulou numa caminhonete aí, ainda falei para ele: meu filho, pare com essa vida. E o dono atirou no peito dele, ele foi para UTI. Mas ele conhecia, ele foi crente há muito tempo.
Então ele morreu roubando? Foi. Não posso fazer nada por ele. Viu? Eu podia fazer antes. Agora depois que ele morreu, é impossível. Ainda morreu roubando. Querendo buscar o que não era dele. Deus perdoa, o ladrão perdoa. Na cruz, a qual ele estava, do lado direito e do lado esquerdo, tinha 2 ladrões. Mas um foi tão arrogante do lado esquerdo que virou para ele. Tu vê que a esquerda não presta em lugar nenhum? Já repararam? Que a esquerda não presta? O arrogante lá na cruz virou para Cristo e diz: olha, se tu é Deus, por que tu não desce daí? E Jesus olhou para ele, quando ia responder para ele, o outro do outro lado diz: ei, esse aí está aí no meio, mas ele é inocente. Você deve. Senhor, lembra de mim quando chegares na casa do teu pai. E Jesus ali, passando aquela dor tão terrível, ele olha para aquele ladrão e diz: enquanto tem vida, viu como tem jeito, ainda hoje tu estarás no reino de meu pai comigo. Tem perdão. Irmãos, não vá nessa conversa não, que agora entrou não sei quem, que agora está liberado, vocês vão levar bala na cara. Eu estou falando a realidade. Tem gente aí que vai cair na bala, viu? Tem gente aí que está falando mesmo. Se invadir minha terra, a ordem é rufar bala. E você, crente, não pode entrar numa causa dessa. Não invada o que não é teu. Porque depois que tiver com o nariz cheio de algodão, morreu de quê? Ah, este abençoado, esse grande homem de Deus. Homem de Deus não é ladrão. Homem de Deus não invade nada. Viu? Boa noite, a paz do Senhor, tudo de bom? Tudo de bom, Elias Vitorino, meu grande amigo, né? Nós somos tão amigos, eu estou aqui morando já há 4 anos e nunca vi ele. Que amizade essa nossa, né? Tem que te convidar para você vir aqui em casa. Oxe, você sabe que eu te amo muito, não é não, meu filho? Então é isso, irmãos. Dias ruins virão para o povo de Deus. Mas o povo de Deus, ele é diferente. O povo de Deus, eu já estou vendo aí igrejas apoiando esse plano do banheiro. Gente, a gente paga o salário de um bocado de político para estar lá querendo destroçar a família, tirar, desmerecer. E tem crente se nivelando a isso. Pastor, o que é que tem? Banheiro unissex, pastor. É, meu filho. É porque talvez você não tenha uma filha estrupada, né? Por isso que você pensa assim. Ou a tua cabeça é doentia a tal ponto que o desequilíbrio já superou tudo. Mas o homem e a mulher de Deus, ele vive por aquilo que Deus descreveu há 2000 anos atrás. Sendo fiel, amando a família, se dedicando periodicamente ou inteiramente para viver de acordo com aquilo que Deus quer. Estão querendo destruir primeiro a base, que é a família. E eu espero que você não esteja vivendo isso. E a palavra de hoje é essa. Você que está passando por dificuldade, muitas dificuldades somos nós mesmos que buscamos. Como essa, ir lá, invadir terra dos outros, né? Aí se tu ganhar um pipoco lá, é por tua conta e risco. Porque Deus está te avisando. Não invada não. Se o governo cortar, até eu vou. Né, cara? Aí o governo está cortando. Está dando. Mas ir lá e invadir a terra do próximo, o próximo pode estar com a 12 bem mais próximo de você do que você imagina. E tem umas 12 aí que se dá no meio de uns crentes magrelos que gosta desse tipo de confusão, vai ficar só o sapato. Aí vem todo estragado, caixão fechado. Aí tá um grande homem de Deus, grande homem de Deus não. Aí tá um grande rebelde, ladrão, pode
que não ouviu que entrar nas coisas que é dos outros é pecado, e o pecado pode te levar e me levar à morte. Essa é uma realidade. Eu sei que o que eu falo dói, mas está na hora dessa crentalhada sem terra, que gosta de invadir terra dos outros. Deus permitiu um sapeco lá, viu? E não é sapeco santo, não, é chumbo, viu? Aí tu não me vê com a tua cara lisa. Ô pastor, hoje eu tô andando numa cadeira de roda. Filho, eu não quero nem te ver. Como foi que você conseguiu isso? Trabalhando? Não. Fui invadir ali a fazenda São Marcelo. Ah, tu achou lá? Achei. Meus parabéns. A fazenda lá era tua? Não. Eu falo na lata. Ó, cada um com seus problemas. E, irmão, tu foi avisado. Quem vai, que a galinha que acompanha pato, morre afogado. Essa é a realidade. Tô vendo aí já uns movimentos que invadir terra aí. E tem uma crentalhada no meio disso. Irmãos, não vá. Não vá. Porque tem homem aí que já tá com seus 70, 80 anos, nem cadeia vai dar pra ele, não. Ele vai mandar passar a porta. E ai, se te pegar lá no meio, viu? E tem uns crentes aí que são invasores de terra, eles gostam de invadir terra. Vai, quando tu levar um pipoco no meio da titela lá, não venha, porque Deus já avisou. Ele perdoa o ladrão, mas ele não é de acordo com o ladrão. Ele perdoou, na cruz ele perdoou. Mas o ladrão reconheceu o poderio de Deus. E está na hora de nós, com esse espírito, fugirmos disso. Porque o inimigo vem criando espaço para nós fazermos o que nós entendermos. Desde o campo político, né? Faça, pode fazer. Está tudo misturado. Mas o povo de Deus, a Bíblia diz que eles são diferentes. São únicos. E que não há um povo igual nessa terra. Você é especial. Se Deus tiver de te dar uma terra, uma hora Ele vai te dar. O governo vai cortar e você vai lá para o assentamento, né, cara? Fica lá, espera o governo cortar. Mas não saia pulando dentro de fazenda dos outros, não. Porque eu não vou nem... Morreu, pastor Zé. Morreu como? Ah, invadindo terra lá. O fazendeiro passou-lhe a brasa. O céu não entra pecado. E se nós morrermos nessa situação, já era. Viu? O Brasil está muito perto de uma grande revolta. O Brasil está muito perto de se tornar um país que vocês nem de longe imaginam o que é uma ditadura. Ditadura você paga até para respirar. Até para virar de lado você tem que pedir licença. E é o que o nosso país está se transformando. Homens que querem o poder, sentar no meio e não sair de lá mais. E ai de quem apoiar esse tipo de coisa. Abra vossos olhos. Deus vai balançar a figueira através desses homens, com leis que vão trazer muita dor para o povo de Deus. Pastor, mas antes disso Jesus vai vir. Aonde está escrito isso? Nós acabamos de ler aqui que o Senhor vai receber o povo da grande tribulação lá. Nós vamos passar sim por uma grande tribulação, amém? Bendito Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, digno de toda honra e toda glória. Nesta noite visita cada coração, Pai, independente do que eu disse. Mas o Senhor preencha a lacuna, a solidão, o vazio que cada um deles possa estar passando. E aquilo que estiver em falta, Pai, que o Senhor complete, porque o Senhor é Deus. Pai, da mesma maneira, nesta noite apresento a minha mãe, os meus irmãos, todos os meus sobrinhos e cunhadas a qual eu tenho. Que o Senhor continue abençoando a minha mãe e abençoando o que está ligado a ela. Todos os seus filhos, noras, netos. Que o Senhor venha, Pai, proporcionar dias e dias de maravilha, como o Senhor já tem proporcionado na vida da Maria da Penha. Da mesma maneira, apresento os meus primos, a minha única tia, Pai,
que mora ali na cidade do Colorado, em Rondônia. Que o Senhor mantenha ela com vida e vida essa com abundância, que ela possa fazer a tua vontade de acordo com o teu querer. Visite, meu Deus, cada primo meu que mora aqui no país e fora do país. Abençoe também, Pai, a Anne, a Samira, a minha esposa, a minha vida, este trabalho, porque eu sei que o Senhor é Deus. Deus também visite a casa da irmã Josefa e todos os seus herdeiros, o seu esposo, seus netos, seus genros e nora. Da mesma maneira, Pai, o Senhor também visite a vida do Júnior Passamai, de Kelly Passamai, do neto, que é o bebezinho novo, mas ele tem mais 2 filhos, que eu nunca me lembro, mas o Senhor lembra. Que o Senhor venha bradar todos os dias, cada vez mais forte, na vida conjugal deste casal, e naquilo que o Senhor tem ainda a proporcionar, tanto, meu Pai, na área financeira como na área espiritual. Que o Senhor dê crescimento e que nunca, Pai, eles venham colocar o Senhor em segundo plano. Que nada seja maior que a tua presença na vida do Júnior e da Kelly Passamar. Deus também nesta noite apresenta a vida do pastor Gilmar, missionária Cida Lima, lá onde eles estiverem. Abençoa, Pai, os filhos em primeiro lugar. Abençoa ali, meu Deus, a oficina da onde ele tira o pão de cada dia. E aquela igreja a qual o Senhor deu para administrar, que não é fácil. Não é fácil o que esse casal está passando. Mas eles estão passando, meu Deus, não olhando para a dificuldade, mas eles estão olhando para a tua graça, para o teu projeto, e que o Senhor seja maior em todas as questões na vida deste casal. Da mesma maneira, meu Deus, abençoe a vida da irmã Francisca Souza, e quase todo dia ela está aqui conosco. Que o Senhor abençoe a vida dela, dentro do seu patamar de misericórdia. Que o Senhor continue sendo Deus e ela sendo serva, e dê a ela uma noite de bênção e um dia maravilhoso de mais experiência com o Senhor. Deus também nesta noite abençoe todas as pessoas que estão aí assistindo. Eu sei que não é fácil assistir o que eu estou falando, mas que o Senhor, meu Deus, produza na vida de quem está na estrada, lá na cabine do caminhão, dizendo: oh Pai, achei esse doido falando que o Senhor é bom. Que o Senhor reconstrói tudo na nossa vida. Abençoe a vida do Diadema, abençoe a vida do soldado, pessoas que são amigos meus, mas tem aí pessoas que não são amigos meus, mas amam a palavra de Deus, que eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. Entra no vazio, no prejuízo a qual este ano ou outro ano foi gerado. Se foi na família, se foi financeiramente, se foi na saúde, que o Senhor retorne em dobro para esses que derem lugar ao teu nome e à tua graça. Preencha, Pai, a gabine deles de alegria e da tua presença nesta noite. Não sei porquê, mas hoje eu estou orando muito pelos caminhoneiros do mundo da onde eu vim. Muito é a solidão, mas quem tem Deus não tem solidão. Quem tem Deus tem tudo. E desta maneira, meu Pai, nós estamos hoje apresentando também aqueles que estão ali no presídio, da onde eu vivi muitos anos. Deus, que o Senhor abasteça eles de entendimento e sabedoria, que eles saiam de lá, meu Deus, para um grande projeto teu. Deus, visita as prostitutas. Ah, Senhor, transforma. Eu já vi muitas prostitutas que hoje têm família, têm filho, têm esposo e se tornou uma grande atalaia nas tuas mãos. Abençoe, meu Deus, os homens que administram, meu Deus, todo o nosso governo. Abençoe o prefeito da nossa cidade, a polícia que faz a segurança. Deus, traz calmaria para cada cidade que proclamar que o Senhor é superior a toda dificuldade. Que assim como a tua palavra diz, que em vão vigia o sentinela se o Senhor não estiver presente. Deus, visite cada coração. Visite ali o Vitorino, meu grande amigo. Ah, Senhor, que o Senhor visite. E visite mesmo. Porque nem sempre que o Vitorino passa ele fala, mas o Senhor é Deus para entrar em combate e fazer com que aconteça
coisas boas e novas para a honra e glória do teu nome. Dê a cada um de nós uma noite abastecida de tranquilidade e que a tua presença repouse com cada um de nós. Desta maneira nós agradecemos a Deus, né? Que Deus vos abençoe na medida da misericórdia dele. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, né? A consolação e a comunhão do Espírito venha estar com cada um de nós. Assim nós terminamos esse trabalho hoje. Amém? Fique com Deus e até... Olha o Vino, meu bem, chegou bem no finalzinho. Ô Vino, você sabe que você mora aqui, ó. Você é meu irmãozão, Vino. Deputado. Que Deus dê muita saúde, viu? Muito livramento nessas estradas. E que seja feita a vontade de Deus sempre no teu casamento, viu? Os seus filhos, de ambos os dois. E que naquele caminhão, sempre o escudo do Senhor. Você sabe que Deus é Deus que livra, né? E hoje não está fácil. Trabalhar principalmente com o caminhão. Você sai, mas não sabe se volta, né? E o inimigo anda furioso, mas eu sei que você não dá lugar. E o escudo do Senhor está diante de ti, sempre adiante. E que Deus continue te levando com mão forte, como sempre levou você e a irmã Benilda. Viu? Durma com Deus e até amanhã, se Deus quiser.